Já vi que eu vou me divertir muito aqui hoje, né? Cara, o mundo depende de progresso, o mundo depende de conservação. Vamos na essência, vamos na etimologia da coisa. Porque a performance não é só a meta que você bateu, é o quanto que você também cresceu com aquilo. Imagina que a liderança é um pano molhado. Se você torcer esse pano, a água que cai é comunicação. Eu entendo que a felicidade não é para todo mundo. É confundir felicidade com alegria. Está na hora de recarregar as energias. Que tal um café? Nada melhor do que um café. Nossa Casa Café. Que tal? Perfix Consultoria, o RH estratégico para a sua empresa. Podcast por assinatura. Sua voz, sua marca e sua história. Olá, amigos e amigas! Sejam muito bem-vindos para mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. Eu sou Ivan Jacomassi, host do programa, e como sempre, junto comigo, maravilhosamente bem acompanhado pela diva. Mara o quê? Mara, qual que é a continuação da... É Mara... Nula. É Mara... Maravilhosa. Maravilhosa, né? A Cíntia Chagas paga nós aí depois um publi rápido aí pra ela, né? A diva dos podcasts brasileiros, Josiane Freitas, minha companheira de vida. E aí, Jô, tudo bem? Tudo bem, Ivan? Muito obrigada. Muito obrigada a todos os ouvintes. E o tema de hoje é sobre... Tem alguma coisa aí na sua mão que eu tô vendo, algum objeto misterioso. Sim. Parece que surgiu mais um livro para nossa saga da bibliografia do nosso podcast. E para quem não gosta de livros, quase, né? Recebemos, eu já... Nem parece que você tem um clube do livro, né? Não, eu já me apoderei do livro e já tô aqui, ó. Você sabe se era para você mesmo, você ia ficar com o nosso participante de hoje? Ele queria mostrar o livro e já perdeu o livro. Hoje nós vamos falar sobre comunicação, sobre a revolução do pouquinho, enfim, muito assunto interessante, daquele que eu gosto e que nossos ouvintes também gostam, porque traz uma mudança de mentalidade, comportamento e, consequentemente, desenvolvimento. Hoje o programa tá com a sua cara, hein? Incrível. E quem é que vem para elucidar as nossas mentes sobre esse assunto tão interessante? Eduardo Zugaib. Ele. Uau, o próprio. Bem-vindo, Eduardo. Obrigado por disponibilizar gente. Um pouco aí do seu tempo e agenda junto conosco. Grande alegria, grande honra estar aqui. Já vi que eu vou me divertir muito aqui hoje, né? Assim esperamos. Só por essa introdução já deu para perceber que eu estou em casa. Me sinto em casa, me sinto assim extremamente acolhido. Enfim, tenho acompanhado o trabalho de vocês e só tenho a parabenizar, né? Porque realmente faz diferença. Obrigado. Muito obrigada. Eduardo, começa um pouquinho falando quem é você. Rapaz. Você viu que essa é uma pergunta profunda. Pergunta de terapeuta, né? No começo era o verbo. Não, mas assim, bom, o Eduardo hoje é um profissional. O Eduardo hoje é um contador de histórias. Né? Um contador de histórias, mas não é dentro de uma superficialidade que essa expressão possa trazer. Né? Porque eu trabalho muito histórias no mundo corporativo. Eu trabalho hoje com desenvolvimento de liderança, eu sou escritor, o meu trabalho de escrita alavanca e embasa todo o meu trabalho com desenvolvimento organizacional, né? E então, assim, mas antes disso eu já era escritor, eu já fui muito tempo cronista, eu fui autor infanto-juvenil, tenho 3 livros infanto-juvenis que estão aí espalhados no Brasil com indicação em escolas, tanto públicas quanto particulares, né? Alguns deles foram até recomendados como literatura de apoio no PNBE, Programa Nacional da Biblioteca Escolar. Então, assim, a escrita, a comunicação sempre... Você é jornalista ou não? Eu sou publicitário. Publicitário. Eu sou formado em comunicação, Melhor do que jornalista. migrei para publicidade. E em algum momento, depois de 18 anos de vida no mundo publicitário, no mundo da comunicação institucional, vamos chamar assim, eu migrei para o mundo do desenvolvimento humano. A pessoa fala, você saiu da comunicação? Não, eu só pulei o balcão, né? Porque antes eu falava com o cliente lá fora e agora eu falo com o cliente lá dentro. Porque em algum momento dessa jornada como publicitário, eu comecei a me questionar assim, poxa, você fazia uma campanha, você empenhava todo o esforço, toda a criatividade, todo o capital assim, intelectual que tinha ali, todo o capital de pensamento estratégico, colocava o cliente dentro da loja, o consumidor dentro da loja do cliente, e aí o cliente encontrava uma equipe desmotivada, uma equipe despreparada, uma equipe sem qualquer tipo de protocolo alinhado, uma equipe literalmente jogada lá, tentando sobreviver.
E aí o que acontecia? Não vendia. E quando não vendia, quem que levava a culpa? A agência, porque a campanha não funcionou. Então, assim, isso aí começou a me dar um certo conflito, e paralelo a isso eu também comecei a lecionar em universidades e entendi que o meu trabalho estava muito relacionado mesmo ao desenvolvimento humano. Só que dentro das universidades eu percebi, cara, é isso que eu gosto de fazer. Mas não é aqui. Não é aqui. Eu quero, eu quero algo mais complexo, eu quero algo mais dinâmico, eu quero algo mais orgânico, algo que converse com o contexto das pessoas, e isso acontece no mundo do trabalho. Porque a universidade vai sempre seguir um protocolo rígido, uma ementa rígida, e às vezes você não consegue alcançar aquilo que você gostaria de alcançar. Então, foi uma migração suave, não foi nada brusco, foi uma transição. Eu visualizei isso, planejei, foi algo que teve durante pelo menos 3 anos de transição, até eu largar a minha vida executiva e dedicar totalmente ao meu trabalho de palestrante, treinador e apoiado pelo trabalho da escrita. Excelente, né? Você já viu que hoje o programa vai... Eu gosto dessas histórias assim, bem planejadas também, né? Foram 3 anos de transição, então foi um passo a passo que você construiu até que você deixasse. Sim. Assim, o pessoal olha assim pra mim e fala, nossa, o cara é arrojado, o cara é loucão, o cara é que... Cara, eu sou muito medroso, essa é a grande verdade. Eu não gosto de fazer nada brusco. Eu não gosto de susto, eu não gosto de trauma, eu não gosto de coisas assim que... Eu não sei se talvez por alguma relação já traumática da vida, mas eu fujo de trauma. Então, assim, tudo que envolve movimentos assim que eu considero que são muito relacionados ao seu autoconhecimento e também a profissão, a transição, eu gosto de fazer a coisa dentro de um planejamento. Mas eu acredito que também você tem uma competência aí de resiliência e, como eu diria, de realmente clareza de objetivos muito grande, porque muita gente, eu tenho certeza que não passaria por 3 anos e finalizaria essa mudança. No primeiro ano, no segundo já escorrega e vai para outro lado, desistiria. Você manteve uma consistência na transição muito interessante também. De certa forma, Ivan, já vivia aquilo que eu chamo de revolução do pouquinho, né? Que é você começar a transformar a realidade a partir da consciência, prática, monitoramento e regularidade das atitudes. Então eu não acredito em mudança como um evento, eu acredito na mudança como um processo. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. E qualquer fala que eu levo para uma organização, seja uma palestra, seja uma convenção, seja um treinamento, eu já abro falando, gente, isso aqui que a gente está fazendo hoje é um evento. Cabe a gente agora, a partir de tudo que se criar aqui, de tudo que tiver de insight aqui, atravessar aquela porta e levar isso para a vida como um processo. Isso eu não posso fazer por vocês. E quando você faz isso, você coloca uma responsabilidade no colo das pessoas ali. Você engaja-as naquela transformação que às vezes elas ficam esperando, muitas vezes aconteça, apenas por parte de agentes externos. Decisões de outras pessoas ou a ação do tempo. Só que eu acho que isso aí, quando você está pensando em fazer uma mudança pessoal, profissional, eu acho que esse é o pior. Eu adoro a palavra delegação, quando ela está dentro do ambiente da liderança. Mas quando você está delegando para o tempo e para outras pessoas as possibilidades que você tem e a decisão que você precisa tomar, talvez seja a delegação mais burra que a gente realiza na vida. E com isso a vida vai passando, com isso o contexto vai se transformando, as variáveis vão também mudando, e quando você resolve fazer alguma coisa, você já está obsoleto para pelo menos tentar iniciar aquilo que foi visualizado lá atrás. Então, se um dia eu me tornei escritor, eu visualizei isso lá atrás e comecei a trabalhar. Se um dia eu me tornei professor universitário, eu desejei isso lá atrás. E busquei, trabalhei, fiz a coisa acontecer. Em algum momento a oportunidade aparece. Mas sempre foram, tudo que eu fiz hoje, tudo que eu fiz e que eu continuo fazendo hoje, foram coisas que não foram acidentes de percurso. Foram coisas que foram visualizadas. Eu falei, opa, aqui tem negócio. E se? Aquela pergunta da criatividade. E se? E por que não? Vamos entender como é que faz. Vamos buscar conhecer. E aí começava todo esse processo de imigração. Algumas dessas carreiras foram paralelas. Por exemplo, a docência foi paralela ao trabalho em agência, né? Enfim, a escrita sempre foi paralela a tudo, porque sempre escrevi, né? Então, só que assim, o que é legal, principalmente na escrita, é que ao longo dessa trajetória, vai de 20 e poucos anos, 25 anos pelo menos escrevendo, eu assim, o teor da minha escrita foi mudando, os objetivos da escrita foram mudando. Então eu comecei em algum momento... Porque você foi mudando.
Então, inicialmente, eu comecei escrevendo artigos em jornais do mercado da publicidade sobre propaganda, né? Com o tempo, eu comecei a escrever crônicas cotidianas que eu publicava lá no jornal da minha cidade, né? Crônicas comportamentais, aquele retrato da crônica, né? Aquele retrato que você pega um detalhe e amplifica. Aí nisso, em algum momento, eu participei de um concurso de crônicas em São Paulo, que era dos 450 anos da cidade de São Paulo, Prêmio Biblioteca Amaral de Andrade, a única edição que houve do prêmio, dos 450 anos. E assim, né, para minha grande surpresa, né, eu ganhei o prêmio, né? Eu ganhei o prêmio, 1.500 participantes, o caipirão do Pé Rachado lá de Mogi das Cruzes que ganhou o prêmio, que soube interpretar a cidade de São Paulo nos 450 anos dela melhor do que muitos paulistanos. Porque na época eu trabalhava, eu viajava todos os dias para cá, para trabalhar em São Paulo e tal. E assim, e aí o que aconteceu, né? Isso aí já me abriu um horizonte, porque do prêmio veio um convite da editora Melhoramentos para tentar iniciar uma carreira na escrita juvenil, infanto-juvenil, que tem uma disciplina muito rígida, não é qualquer coisa, tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque tudo que se coloca ali é algo que vai ser usado como apoio à educação. Então você tem que trabalhar dentro dos temas transversais da educação para que isso seja utilizado como material de apoio, né, nas matérias, no currículo nacional aí e tudo mais. Então, assim, cada movimento desse foi sendo uma descoberta. Só que assim, mesmo tendo 3 livros, um deles quase chegou no Jabuti, que foi o primeiro livro, que é o Gotham Sampa City, que é o nome da crônica que ganhou o prêmio aqui em São Paulo, e eu desdobrei isso num primeiro livro. Ele foi lançado em 2006 e chegou entre os 10 finalistas da categoria juvenil do Jabuti 2007. Mas mesmo assim, com os 3 livros ali, eu falei, cara, eu adoro isso, mas ainda não é aqui. Eu adoro escrever, adoro sentir o cheiro do livro publicado, adoro ter contato com as pessoas, mas ainda não é. Minha escrita, eu acho que ela tem que ir para um outro caminho. E aí, em 2014, eu lancei meu primeiro livro, focado no público adulto, vamos chamar assim, né? Que foi a primeira edição da Revolução do Pouquinho, e de lá para cá, a história veio se desenrolando, né? E quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao longo desse caminho? Porque a gente está contando o lado bom da história. Nossa! Mas tiveram vários desafios, provavelmente. Sim. Quais foram? Olha, eu posso dizer assim, uma mudança comportamental foi um grande desafio, né? É muito fácil colocar desafio na conta dos outros, né? Mas o meu eu coloco na minha própria conta, porque eu, quando trabalhava em propaganda, eu sou da geração que trabalhou ali, começou a trabalhar nos anos 90 em propaganda. E dos anos 90 até ano 2000, 2000 e pouco, né, era a época de ouro da propaganda brasileira. Então a gente olhava para aquelas grandes lideranças do mundo publicitário e via, nossa, que maravilha que deve ser, né, você fazer uma peça, um anúncio que tem um fósforo queimado impresso no papel e isso ganha um prêmio em Cannes. Nossa, deve ser uma loucura, né? Deve ser uma coisa assim que deixa qualquer um maluco, né? E a gente olhava para essas lideranças e era muito nítido, e muitas histórias corriam já pelos bastidores, de que eram lideranças extremamente assim, tóxicas, constrangedoras, que pessoas que literalmente passavam o trator em cima da moral das pessoas que tentavam trabalhar. Então você tinha que ter uma resiliência muito forte. E a minha geração ali, completamente imatura, olhava para isso e entendia que isso seria uma forma de construir sucesso. Porque a gente é aspiracional, né? A gente olha para pessoas que a gente modela e a gente pensa assim, nossa, como é que é o comportamento da pessoa? Ela é algo que eu gostaria de ser. Como é que ela se comporta? Ah, é assim então que a coisa acontece? Ah, então vamos começar desde já, né? E eu comecei a enveredar por um caminho também extremamente tóxico. Então o primeiro passo foi, assim, me desprender dessa modelagem, porque em algum momento isso representou quedas, representou perdas, representou perda de credibilidade, perda de reputação, perdas assim, sim, poxa, machuquei muita gente, magoei muita gente, sabe, constrangi muita gente, e hoje eu olho para tudo isso e falo, cara, é algo que você conseguir falar isso hoje com tranquilidade, né, talvez tenha sido superado, não corrigir todos os danos que eventualmente eu tenha gerado, mas eu penso que eu também, por outro lado, já provoquei tantos outros efeitos, impactos positivos a partir do trabalho que começou a ser realizado conscientemente, mais conscientemente ainda, a partir da primeira edição da Revolução do Pouquinho, e eu começo a colher toda essa história e ver quanta gente já foi impactada, talvez eu acho que eu esteja perdoado. É tipo um crédito carbono, sabe? Vai zerando. Você vai zerando, você vai regenerando, né? E qual que você acha que foi a sua conquista mais significativa?
a mais significativa? Profissional? Profissional? Pode ser, ou não. Eu acho que assim, né? A pandemia ensinou pra gente que. Até vou fazer uma filosofia aqui em cima disso que a gente acabou de falar, né? Que a gente fala profissional, pessoal, né? Cara, a vida é uma coisa só, né? Eu pensei exatamente isso na hora que você falou. Né? Porque a gente fala assim, vida profissional, vida pessoal, como se fossem universos apartados. E a pandemia ensinou pra gente que não é bem assim, né? Se você tá mal em casa, você tá mal no trabalho, você tá mal na vida social, você tá mal na relação, você tá mal, enfim, você tá mal. Né? Não tem essa coisa que você vira um botão e agora eu tô bem porque eu tô... Não tá, cara, não tá. É uma questão de tempo para aquilo deteriorar. Então, assim, eu acredito, gente, que a grande conquista da minha vida foi a chegada da minha filha. Porque também foi um processo que, de certa forma, também se mistura com a minha vida profissional. Porque eu conto, e assim, a partir de histórias da chegada dela, eu consigo, assim, conversar com lideranças num nível mais profundo. Porque você lidar com liderança é um exercício desafiador. Porque são pessoas que nas organizações já vêm de uma formação mais crítica, já vêm de um exercício, de uma tarefação mais crítica no trabalho, são pessoas normalmente céticas, são pessoas extremamente cartesianas, e o meu trabalho, muitas vezes, eu sou contratado para ir nas organizações, lembrar para essas pessoas que elas também são gente. Então, minha filha chegou em 2015, aliás, início de 2015, ela nasceu em 2014, mas chegou no início de 2015 pelos caminhos da adoção, né? Toda uma história também que eu gosto de contar, porque tem todo um valor e um peso relacionado à coragem, à decisão, né? E a questões assim, o coração, que são apenas 3 dos pouquinhos que tem aí no livro, e que ajudam a consolidar um panorama de transformação de cenários a partir de uma compreensão de uma história de vida pessoal, onde você sequestra os elementos que você utiliza ali e foca no seu trabalho também para ver como as coisas podem acontecer melhor. Então, e quando eu conto a história da Maria Vitória, né, normalmente eu começo a palestra, tal, vou falando, daqui a pouco entra na história dela, cara, você sente que o golpe é forte, entendeu? Você sente que o golpe é forte. Aí o cara começa, a partir da história que eu estou contando, ele espelha a própria história. E ali baixa aquele nível, muitas vezes, de criticidade, né? O ego é um pouco mais dominado, né? E a pessoa se permite ficar mais vulnerável para aquilo que eu tenho para entregar. E qual é a história da Maria Vitória? Maria Vitória, enfim, né? Eu e minha esposa, nós casamos em 97, né? Em 97, os dois assim, ninguém era herdeiro de nada, aquele perrengue danado, vida dois começando, né? Tudo, os dois trabalhavam, já ralavam pra caramba, né? Mas não era o suficiente pra você dizer, nossa, vamos ter uma vida confortável, né? Isso, né, naquele início ali, poxa, viajava todo dia para trabalhar, 2, 3 horas para ir, 2, 3 horas para voltar, chegava em casa para dormir, tomar banho e sair de novo, sabe? Então, realidade de muitas pessoas que trabalham em São Paulo, né, que tem São Paulo como um ponto de trabalho, mas vivem nas cidades dormitórios, tantas que existem ao redor. Então, assim, poxa, aí a gente pensou assim, pô, legal, né? A gente vai casar agora, vamos tentar estabilizar um pouco a vida, né? E aí, a hora que tiver bacana, né? Vamos tentar conseguir uma casinha, comprar um carrinho melhor, de repente trabalhar mais perto, né? Vamos conquistar alguma coisa no campo aí, material, dar uma estabilizada, e aí, quando tudo tiver mais ou menos legal, a gente entra com o nosso projeto de ter filhos. Para nós era importante, né? Pra gente era importante ter filhos. E assim, né? E assim, legal, né? Isso aí foi mais ou menos ali, uns 3, 4 anos, mas sem entender que a coisa tava... legal, né? Então agora vamos ter filhos, né? Vamos pro projeto ter filhos, né? Precisamos ir para execução, né? Execução extremamente focada. Você já entendeu que na vida do Eduardo tudo é projeto, tudo né? É planejado. Tudo é planejado. Nada acontece ao acaso. Só que aí, né? Por mais planejado que seja, né? Às vezes existem variáveis que você não controla. Existem questões que vão acontecer que por mais planejamento que haja, você tem coisas que literalmente você não tem o menor controle. Então, com isso, a gente começou a aprender que, primeiro, controle é uma coisa que não existe para nada nesse mundo. O máximo que existe é influência. Você pode influenciar. Mas dizer que você controla, esquece, cara. Isso é uma das maiores mentiras que o homem conta para ele mesmo. Não existe controle. Controle é uma ilusão, né?
E assim, então a gente foi influenciar, né? Vamos influenciar o processo, né? Se é que vocês me entendem, né? O que ele está falando, né? Vamos influenciar as probabilidades de Deus. Né? Vamos então fazer o que tem que fazer, beleza? Tá aí, vai, passa lá, e cara, 6 meses, 1 ano, e nada, né? Nada. Né? E aí ficamos assim, inquietos, né? Vamos tentar entender o que está acontecendo. Vamos buscar a resposta na medicina, apenas encurtando a história, né? Medicina, depois de muitos exames, idas e vindas, enfim, muitas situações extremamente constrangedoras para ambos, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, né? Porque o que é uma coisa para ser natural se torna uma coisa burocrática, se torna uma coisa vigiada. E aí, gente, nossa. Aí assim, e aí, pô, fomos e a medicina foi categórica depois de um tempo ali. Falou, olha, a probabilidade de vocês terem filhos biológicos é 0. Fator XPTO, 9 fora, apresentou toda a estatística, é 0. É bem perto de 0. Vamos dizer que é 0, é 0, alguma coisa. Quer tentar algum processo? Mas, gente, pelo amor de Deus. Né? Porque não tinha a menor possibilidade. Não tinha a menor possibilidade. Então, nessa hora, o medo entra. Porque qualquer outra pessoa pensa, não, beleza, vamos lá. Tem muita gente que fala assim, aquele 1% de fé, não é bem assim, velho. Vamos combinar que a vida é um pouco mais... Ela se impõe, às vezes, de um jeito que te obriga a entender as circunstâncias e entrar em sinergia com essas novas circunstâncias. Porque tem coisa que, desculpa, você não vai mudar. Não vamos ter essa coisa, né? Eu acho fé uma coisa bacana, mas a fé não é uma coisa que foge do cálculo. Ela não foge da... Ela não altera a natureza das coisas. Né? É legal ter, é legal, bacana, é motivação, mas assim, a fé pura e simples, ela não altera a natureza das coisas, ela altera a sua natureza diante das coisas. E aí eu acho que entra a grande diferença de uma fé que é uma fé raciocinada, racional, onde você vai alimentando um processo e construindo uma nova realidade, de uma fé que é puro achismo. Então, e aí, gente, legal, né? Então a gente veio a resposta, o que a gente vai fazer agora? Não sei, né? Vamos, sei lá, né? Vamos tentar levar a vida como a gente, da forma que fomos trazidos até aqui. Vamos continuar fazendo aquilo que a gente sempre fez. Então vamos viajar, continuar viajando, vamos reformar a casa aí, já temos nossa casinha, vamos reformar a casa aí a cada 2 anos, vamos trocar de carrinho aí, pegar um carrinho novo sempre que der, tá? Vamos jantar fora mais vezes, né? Ou seja, mas uma coisa que a gente aprende, né, que às vezes aquilo que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante, né? E aquilo que te trouxe até aqui dentro do propósito que havia para aquele momento serviu, mas no momento em que há uma mudança de propósito, há uma mudança de projeto, nosso projeto era o quê? Ter filhos. Aí vem a vida e se impõe, a realidade vem se impõe e fala, não vão ter filhos, né? E aí você precisa entender o recado. Você entender o recado. Você precisa se colocar no seu lugar. E às vezes o nosso lugar não é o lugar que a gente imagina. Né? Você conquista muita coisa, mas certas coisas realmente não tem. Você tem que... É onde eu falo que um dos principais insights da Revolução do Pouquinho é aquele que diz assim, né? A gente precisa transformar a mudança que abraça a gente na mudança que a gente abraça. Isso está longe de ser apenas um jogo de palavras. Isso está na essência, por exemplo, do empreendedorismo. Isso está na essência, por exemplo, da liderança. Isso está na essência, por exemplo, da vida como um todo. Porque nós somos inquiridos pela mudança a todo instante. E você olha a mudança e você às vezes quer entrar em luta com a mudança. Não, cara. Nessa luta sua com o mundo, eu aposto todas as fichas no mundo. Você vai perder. Se você for simplesmente sem entender o contexto, você vai perder. Então, é fazer essa interpretação, entrar em sinergia com a mudança, que não é entrar em choque, entender. Nós somos contemporâneos à pandemia, gente. Né? Você quer maior exemplo do que foi a pandemia? Sim. Né? Você tem uma mudança que chegou, que se impôs na vida de todo mundo, e muita gente teve que abraçar dolorosamente a mudança que estava abraçando, porque não restava alternativa. E vocês abraçaram essa mudança e foram... Abraçamos e fomos, né? Então, assim, mas foi toda uma maturidade, né? Porque num primeiro momento, não, vamos tentar viver como foi. Mas aí o que aconteceu? A vida foi se tornando vazia. A casa foi se tornando silenciosa, né? A relação foi se tornando assim... Né?
meio que evaporando, né? Até que um dia, isso foi uns 3 anos, assim, nessa tentativa, né? A vida foi perdendo propósito. Literalmente, o propósito começou a esvair pelas mãos, por mais que você tentasse ocupar aquilo com tarefas que eram legais antes de ter esse projeto, antes de entender que era hora desse projeto. E aí a gente foi assim, foi esvaziando, e em algum momento silenciou e a gente nem se deu conta, entendeu? Até que um dia minha esposa quebrou esse silêncio, né? E ela chegou mais ou menos assim, falou, olha, eu estava aqui pensando, né? E é legal, né? A mulher, quando tá pensando, né? Quando ela fala que tá pensando, já tá tudo no Excel, né? O negócio, já tá tudo, né? Já tem 3 orçamentos para tudo, sabe? Já tá tudo ali, né? Eu tava aqui pensando, acho que amadureceu aqui, a questão da adoção talvez seja uma coisa interessante. Eu andei pesquisando já, aí uma mostra outra, andei pesquisando e tal. Eu falei, você gostaria? Eu falei, acho que tá no meu momento, acho que eu entendi que é isso. Você gostaria? Me pergunta. Eu falei, eu gostaria, você gostaria, o que a gente quer, vamos para cima. Bom, legal, né? Nessa hora vem outro insight da revolução do pouquinho, que diz o quê? Coração, abre a trilha. Só que a razão tem que pavimentar a estrada. Só coração sozinho abrindo trilha é motivação burra, motivação sem um porquê, motivação pura aleatoriedade, né? A razão tem que entrar e fazer o serviço dela. E tem que ser uma coisa sinérgica. O coração não pode ir para um lado, a razão para o outro. Não, tem que os dois na mesma direção, né? E aqui eu acho que eu tenho um ponto só para trazer, né? Que a gente, em todo podcast, né? Todo programa, nós dizemos isso. Eu sou uma pessoa, Ivan é outra. Eu sou o coração, Ivan é a razão, né? E olhando para a questão filosófica também, lá em 1900 bolinha, quando eu tive aula de antropologia na faculdade, um professor, eu lembro muito, muito claro, quando ele trazia também essa questão da emoção e razão, e fazendo, inclusive, relações, né, que a mulher acaba sendo mais sentimentos, mais emoções, e o homem mais razão, tal, mas não é sobre isso que eu quero dizer. É exatamente essa analogia que você traz, olhando para um casal empreendedor, né? E eu olho para o empreendedorismo em casal e eu admiro muito, porque tem diversos desafios, nós somos um casal empreendedor, tem dos mais variados desafios, mas quando as duas partes se unem, a emoção e a razão, né? É quando algo pode acontecer, né? Quando a transformação de fato acontece, no meu ponto de vista. Então, eu fui por muito tempo o coração solitário, né? Porque o Ivan veio para a empresa, ela já existia. E aí, a transformação só aconteceu quando a razão entrou junto com o coração. Então, por muitos anos ali, foi muito desafiador, foi muito sofrido, porque não tinha razão abrindo a trilha, né? Assim, porque tem um sonho, mas não tem execução. Você sabe que foi muito romântico o que você disse agora, né? Vou até pedir pro Guilherme, nosso editor. É para compensar a todos abertura, esses anos em que eu sou romântico solitário. É porque eu não sou romântica. Apesar de ser emoção, eu não sou romântica. Ô, Guilherme, por favor, depois faz um corte pra eu gravar no meu celular, quando eu quiser ouvir isso. Por muitos anos eu fui um coração solitário. Você vai colocar como toque do celular. Eu vou colocar assim, por muitos anos eu fui um coração solitário. Até que você chegou, né? É isso, mas olha só, eu não sou pessoa romântica, mas quando eu faço a declaração, eu faço em rede nacional. Tá vendo? É pra arrebentar, pra calar a boca. Mas aqui, agora próximo é 2025, né? 25 é muito próximo. Mas eu acho que essa é uma questão bem interessante de trazer, inclusive para o empreendedorismo, e olhando para o empreendedorismo em casal, que eu gosto muito, né? Quando a gente fala em e casal, né, dadas as suas mais diversas formas de casal. Claro. Mas quando une a emoção e a razão, né? E são 2 universos que a gente tem dentro da gente, independente de eu ser mais isso ou mais aquilo, mas os 2 universos têm que estar dentro da gente. Você tem que ter, sim, uma capacidade de sonhar, de projetar, de ter a ideação. Você tem que ter uma capacidade de navegar pelo mundo platônico, vamos chamar assim. Tem que ter, né, entrando um pouco na filosofia aqui. Mas, se isso não vier acompanhado de uma execução robusta, onde você consegue ter clareza de meta, de método, de métrica, de monitoramento e também de uma capacidade de lidar com a mudança, cara, você vive um mundo apenas de ilusão, de sonho. E vamos combinar, no mundo platônico, tudo já deu certo, né? Você olha no mundo platônico, todos os seus sonhos estão realizados, todos os projetos foram perfeitos, a execução correu perfeitamente, não teve nenhuma, tudo é perfeito no mundo platônico, né?
Só que a gente vive num mundo, gente, que é atômico. Né? E o mundo atômico que é o que tem esse universo de fazer o sonho se transformar na realidade. Então, e quando isso está muito distante, você vai ter uma vida aborrecida, você vai ter uma vida frustrada. Porque você vai sonhar, vai chegar depois de um tempo e não realizou nada. Ou se você realiza, mas não tem um sonho por trás, cara, vai chegar um tempo que se torna vazio, se torna pura tarefação, se torna pura rotina. Isso também mata. Então, e às vezes a gente tem a nossa tendência, né? A gente comprou em algum momento a ideia de que a gente tinha que perseguir equilíbrio entre coração e razão. Só que se você for em Newton, ele já derruba essa história com a lei da inércia. Se você tem lá, né? Eu tenho 50 unidades de força de coração me puxando, 50 unidades de razão me puxando, em tese eu estou equilibrado. Só que na verdade você está na inércia. Você tem uma força neutralizando a outra. Agora eu tenho 50 me apontando para um lado, outro 50 vai para a mesma direção. Opa, agora eu vou ter 100, cara. Aqui eu tinha 0, aqui eu tenho 100. Muda, né? Muda. E aí quando você vai na história dos grandes transformadores da história, e vamos chamar de empreendedores, protagonistas, tem o nome que você quiser, você encontra isso muito vivo. Uma visão muito clara e uma capacidade de buscar muito forte. E aí aquela fala que eu tenho, que é a minha fala da semana, sobre as questões que de fato tudo acontece no desequilíbrio, apesar de a gente passar uma vida querendo equilibrar, né? Isso mesmo. O resultado... O o movimento, mas não é só um movimento, né? Também o movimento faz parte do processo, mas o resultado que você alcança em desequilíbrio. Né? Que nem você vai... Amanhã é um dia que a gente estava conversando de começar a trabalhar às 5 da manhã. Né? E vai até... O resultado alcançado vai acontecer no desequilíbrio. Sim. Você não vai estar com a sua atividade física em ordem, com isso, com aquilo. É refeição totalmente. Não, né? E o resultado que você vai alcançar no final do dia vai acontecer na onde? No desequilíbrio. Então a gente passa uma vida procurando equilíbrio, mas buscando resultado. E aí a questão o resultado só acontece no desequilíbrio. Eu sou um pouco mais assim dramático e até caricato nessa afirmação, porque assim, dentro do nosso corpo, nesse exato momento, existe uma guerra acontecendo. Uma guerra chamada homeostase acontecendo. Então, assim, todas as suas funções vitais, seus órgãos, a enzima, tem uma batalha acontecendo dentro do corpo da gente nesse momento, quer dizer que é caos puro, Imagina a nossa, que nós estamos fazendo 24 horas de jejum. Então, eu espero que a guerra nesse momento seja a minha queima de gordura quando você vai fazer uma atividade física, cara, você está desafiando, você está desequilibrando o seu corpo. Logo assim, onde que vem o drama agora, né? O equilíbrio, na verdade, o equilíbrio pleno no seu corpo vai acontecer quando? Quando você morrer. Aí toda a sua homeostase estabiliza, chega tudo no zero, tudo fica em paz, e aí começa o processo de decomposição. Então, assim, a gente persegue, na verdade, muitas vezes, aquilo que nos mata. E foge daquilo que te desafia, que te faz crescer, e que te obriga a manter um estado de autoconsciência, de decisão e de regularidade nas atitudes, que é justamente o caos, que é justamente essa entropia do mundo que te desafia, que te torna caótico cada vez mais, e você precisa, opa, o que está acontecendo, né? E assim, eu acho que tem um ponto bem interessante. Eu sou... fã, não é fã, eu sou estudiosa, enfim, eu me interesso pela filosofia estoica. Uma entusiasta, isso, me falta às vezes, eu preciso trabalhar minha comunicação. Uma entusiasta da filosofia estoica, né? Aurélio, Sêneca, isso, e o Sêneca traz muito claramente a importância de um objetivo. Quer chamar de propósito, quer chamar de... Sim. Mas é essa questão. Sim. E aí, o que a gente está conversando aqui é exatamente isso. Você sempre teve claramente os seus objetivos. Sim. Tem momentos em que aquilo que eu tinha como objetivo, por uma série de fatores na qual eu não controlo, eu aceito ou não a mudança, a transformação, enfim. Mas ele diz, inclusive, a questão de... não sofra por aquilo que você não controla, né? Existem formas positivas, emoções positivas e negativas, e tem algumas que você não controla. Então a gente está falando sobre a filosofia estoica e ela vai trazendo algumas coisas importantes. Essa é uma delas, ter clareza e ter um objetivo.
A segunda da contribuição da filosofia estoica é exatamente essa questão de como é que você lida com as emoções frente a esses desafios. Sim, e a frustração. E a frustração. Ela vai vir, ela virá, né? E a outra questão é sobre colocar foco. Sim. Né? Então, o quanto você põe de foco naquilo que você está querendo construir ou não. E aí a gente pode falar várias outras coisas que a filosofia traz. Mas eu quero saber... Vai 24 horas esse podcast. Isso, e eu tô querendo saber da história da Maria Vitória. Aí, né? Aí, legal. Aí, depois desse insight, né? Dessa conversa ali, o que a gente quer, beleza. Então, legal, o coração abriu a trilha de novo, né? Só que a execução teria que ir por outro caminho, né? Aquele anterior deixa pro lazer, que é legal também, né? Não vamos desprezar. Mas assim, o caminho deveria ir por outros protocolos. Então vamos buscar, vamos no fórum, vamos conversar com o juizado, seguir todo aquele protocolo da adoção e tal. Uma coisa que quando você olha de fora você acha que é burocrático, mas quando você vê de dentro você entende por quê. Porque tem muita sacanagem, muita maldade nesse mundo da adoção, quando a coisa é feita de uma forma também não protocolar. Tem muita coisa, muitas histórias assim terríveis. Então, você começa a entender o porquê de certas burocracias, né? Legal, vamos entrar, beleza, toda essa qualificação, estamos qualificados, chegou a cartinha do juiz qualificando, vamos para a fila. Aí que você entra na fila. Legal, fomos para a fila foi mais ou menos ali, do dia que a gente protocolou, foi uns 3 anos de fila, praticamente. Quando vocês começaram o processo até a obtenção da carta, é quanto tempo? 1 ano e pouquinho. Um ano e pouquinho, depois mais 3 anos de fila. Passa por entrevistas, passa por qualificação, entrevista individual, entrevista com o casal para ver se não tem ninguém forçando a barra, né? Porque tem muito disso. Tem muito casal que às vezes vai pro campo da adoção querendo salvar casamento. Uhum. Entendeu? E aí quando sair, não vai salvar o casamento. Óbvio que o casamento não tem nada a ver com o filho. Piorar, né? Vai piorar e aí você vai criar um outro. Tem casal que vai pra adoção naquela coisa. Eu recebi uma missão divina. Fala, velho, beleza. Legal você ter fé, legal você acreditar em Deus, mas isso aqui é realidade. Isso aqui é uma responsabilidade civil. Você está assumindo a responsabilidade sobre uma outra vida, um ser humano. Então, e às vezes a pessoa vai numa imaturidade entendendo que às vezes um filho adotivo tem que ser uma criatura de gratidão eterna para você. E cara, vai ser um filho, como qualquer criança, qualquer ser humano em desenvolvimento. Vai ter dores, vai ter afetos, vai ter frustração, vai ter aborrecimento, vai ter hormônio, vai ter tudo. Né? E o pessoal quer às vezes uma criatura eternamente grata, passiva e você não quer um filho, compra um bicho de pelúcia, cara. Compra um bicho de pelúcia que está mais adequado à sua expectativa. Então, assim, beleza, Maria Vitória. Então, foi legal porque, assim, eu estava num treinamento em Taubaté, com uma equipe de um cliente lá. E olha a situação, né? Isso passado os 3 anos, né? E a gente, assim, cara, e esses 3 anos é uma montanha-russa de emoções, né? Porque você, no primeiro momento, nossa, você já vai montar quarto, você vai fazer. Aí o pessoal que é da assistência, os psicólogos que acompanham, fala, cara, menos. Vai devagar, porque você não sabe quanto tempo. E antes que você comece a olhar para um quarto vazio, que de repente passa um Natal, passa 2 natais, passa 3 natais vazios, você não vai aguentar. Então, deixa do jeito que tá. Não bota nada, não compra um ursinho de pelúcia. A hora que acontecer, vocês vão ter 24 horas para montar tudo isso aí. É muito louco isso, é muito louco, porque... E é assim, ainda bem que a gente esteve cercado de gente que nos orientou muito bem, nos acolheu muito bem, né? E deu pra gente essa dimensão, né? E aí, eu tava lá com o pessoal em treinamento, eu conversando com as lideranças e tal, né? E aí, minha esposa lá no staff do evento, atrás do pessoal, né? E eu falando, daqui a pouco eu percebo que tocou o celular dela, saiu da sala, né? Tocou no silencioso. Era uma segunda cedo, na época ela trabalhava junto comigo ali. E eu falei, algum cliente ligando, né? Eu ia ficar com esse pessoal 3 dias lá no hotel, ia ter rafting, ia ter um monte de coisa. Tudo pago, né? E segunda-feira cedo, ela sai para atender o telefone. Daqui a pouco ela volta chorando. Eu falei, meu Deus do céu. E eu continuando falando com a turma aqui, conversando com o pessoal e olhando lá, chorando no fundo da sala, né, tentando alguém morreu. Cara, eu sou pensando milhares de minhocas. Né? Quem morreu, meu? Quem resolveu morreu hoje. Porque não morreu ontem, que foi domingo. Com as minhocas passam na cabeça. Daqui a pouco aquele climão na sala tal, né? E o pessoal, Silvana, o que aconteceu? Ligaram do fórum. E eu acho que a nossa filha chegou. E realmente, Maria Vitória vai chegar. Então, assim, né, conseguimos conversar, tal, tudo, né? E aí, depois daquele dia, a vida ganhou intensidade, ganhou profundidade, ganhou cor, ganhou velocidade, ganhou diversidade, ganhou um olhar mais rico, sabe? Ganhou propósito.
Então, assim, tudo virou de perna pro ar. Mas, nossa, eu não trocaria aquele dia por nada da minha vida. Só voltando à sua pergunta. Mas, Não trocaria esse dia por nada, de nenhuma outra experiência da minha vida. Minha vida inteira eu não trocaria por aquele dia. Vocês já tiveram que sair de lá na segunda mesmo? Não, conseguimos conversar, falou, não, tá na vez de vocês, o juiz entendeu, na verdade ela nasceu em dezembro, mas como já estava entrando em recesso e teria que ter um processinho aí, ela tá num abrigo, tal, e aí fiquem tranquilos, tá, ninguém vai passar na frente, tá, vocês vindo aqui, a gente vai apresentar ela para vocês e se der match. E foi um match, assim, o match mais lindo da história, sabe? Assim, uma coisa que você fala, cara, você se sente, assim, literalmente parindo. Mesmo como homem, você se sente parindo. Meu pai diz... Porque, assim, É muito louco. E eu imagino para sua esposa, como deve ter sido, porque eu não sou... Como disse já nesse programa, eu não sou uma pessoa romântica. Sendo assim, eu não romantizo... Coloca agora o remake ali do Eu Era um Coração Vazio. Resgata aquele áudio lá de alguns minutos. Resgata agora ali. Sendo assim, eu não romantizo muitas coisas, entre elas a maternidade, né? E apesar de Maria Júlia, né, de ter gestacionado a Maria Júlia e tudo mais, eu mesmo com ela dentro da minha barriga, ela mexendo, eu passava no quartinho dela e pensava assim, nossa, vai ter uma criatura ali, né? Vai nascer mesmo alguém, né? É louco, né? Mesmo esse processo acontecendo. Mas meu pai, no primeiro dia em que nós conversamos, que eu falei, pai, tô grávida e tal, tudo mais, ele disse assim, não cobre nada do Ivan, não cobre nada do marido, porque a maternidade para ele, ou no caso paternidade para ele, só vai acontecer a partir do nascimento. Nossa. Então, eu acho que para o homem tem essa, como você está dizendo, foi o dia, né? Porque é o dia do nascimento. Mas há uma gestação psicológica até. Isso. Assim, né? Mas, há uma gestação, não vou dizer psicológica, parece aquela gestação de cachorro que parece que é uma coisa fictícia. Não, mas há um amadurecimento. Há uma maturação. E ele falava assim, ó, que né, a mulher quer ver o quartinho, quer escolher isso, o homem não vai participar disso, né? E a gente tá ali gerando e tal. Vocês, na verdade, geraram por mais tempo. Mais tempo. Porque como vocês estavam esperando o processo, já estavam, né, há 3 anos, foi uma gestação maior. Mas mesmo assim, quando acontece aquele momento, né? O marco é um marco, de fato é um marco. Tanto que eu surtei, né? E é um marco. Desmaiou e você desmaiou? Não, eu fiquei... Na verdade, surtou no sentido assim, porque... Aí foi espanou. Não, a conexão foi tão grande ali que ela precisou me expulsar de casa 2 semanas depois, porque eu não saía mais pra... Ele não queria mais trabalhar, não queria mais. Falei, vai embora trabalhar. Como autônomos, né? A gente sabe que se a gente não trabalha, não ganha. Você sabe como é a realidade. E até aquele momento, eu acho que não tinha caído a minha ficha ainda. Aí caiu de uma tal forma. Não, ele foi pra maternidade com o computador. Né? Ele falando que ele achava que ele ia trabalhar dentro da parece, ele só levou, não, né? Lógico porque não tinha conectado ainda. Mas aí a hora que nasceu, que fez o processo, e que é esse dia mágico que você tá dizendo. E eu assim, pra nós, eu me recordo muito das primeiras semanas que ele tá falando aí, que eu tive que expulsar ele de casa. Mas assim, é uma emoção, um sentimento muito à flor da pele, né? E pra gente era uma emoção e um sentimento muito bom de felicidade. Sim. Apesar de todos os perrengues que existem. Mas a felicidade não exclui o perrengue, né? Eu acho que é uma ilusão isso também. Exatamente. Né? A visão romântica alegria e tristeza. Isso. Né? E aí, realmente, é exatamente isso, né? E aí, realmente, a nossa vida mudou. É muito louco, né, gente? Você tá rindo, Ivan? Eu tô rindo que eu lembrei da saída da maternidade, porque a questão da visão romântica. Esqueceu o computador no... Não, teve uma família que saiu do lado, que aí tava toda lá, né? Porque nós, assim, a nossa rede aí de apoio é nós dois. Entendi. E aí saiu a galera ali do ônibus. No quarto do lado, assim, a mãe toda arrumada, naquela coisa ali da colcha ali com a criança, aquela coisa quase... Produção cinematográfica. Não, praticamente aquela coisa inglesa da família real britânica ali saindo. Quase que eu falei, vai ter fotógrafo na frente pra apresentar a criança, né? Nós dois saímos num estado...
Bagaçada. Tá bagaçados ali. Eu tentando montar o bebê conforto no carro e não Como é que montava. monta E ela, isso? A roupa aquela de maternidade situação. que eu tinha planejado, tava calor, pus na criança, a criança morreu de chorar, enfim. Mas é tudo isso, né? muito E aí, louco, imagina muito a hora louco, que ela é muito chegou louco. ali e... Não, pô, mudou. Assim, a vida literalmente divide nesse momento, né? E eu entendo assim, a vida é uma sucessão de momentos que dividem, né? Então, assim, a gente tem vários dias que tem assim, dividiu minha vida em dois, né? Minha vida é uma antes e uma depois desse fato. Tanto pela alegria quanto pela tristeza, né? Maria Vitória é um ponto de alegria na minha linha de vida que, cara, dividiu em dois. A partir do meu pai é um ponto na vida que dividiu minha vida pela tristeza em um antes e um depois. Então, e isso também conversa com a revolução um pouquinho, porque é o que eu entendo pelo dia do evento. É o evento, é o ápice, é o fato, né? Mas para o fato há um processo, ou antes ou depois. Ou depois, gostei. Né? Então, e às vezes a gente não está querendo pagar o preço desse processo, a gente foca no evento. A gente foca no dia da formatura, mas você não foca nos 4 anos de curso. E a felicidade não tá no dia da Não formatura. tá, ela tá na rotina, a felicidade. A gente deixa de procurar a felicidade na rotina e passa a procurar no evento. E com isso você vai ter uma rotina pobre, triste, vazia, literalmente procurando eliminar dias da frente. Nossa, é triste, né, viver assim? Eu vou viver eliminando dias. Não, cara, é na rotina, é no processo que a felicidade se manifesta e nessa dualidade, alegria e tristeza. E assim, a felicidade, ela está dentro de cada um, né? E enquanto nós passamos uma vida buscando a felicidade nas coisas, ou nos fatos, ou nas situações, essa felicidade não vai existir. Logo, eu tenho dito, e na verdade eu talvez não diga isso ao acaso, provavelmente eu já devo ter lido sobre o assunto e refletido. Eu entendo que a felicidade não é para todo mundo. Apesar de todos nós buscarmos felicidade, todos nós acordamos todos os dias e fazemos tudo o que fazemos porque todos os seres humanos querem ser felizes. Nem todo o ser vai ser feliz e a felicidade não vai chegar para todo mundo. Vai chegar para aquelas pessoas que entenderem que o processo está dentro delas e a felicidade está dentro delas. Enquanto você estiver buscando a felicidade fora, nas coisas e nos fatos, você não vai encontrar. Acho que dá para dizer que a felicidade, ela não, quando você diz que ela não é para todos, não, todo ser é potencialmente apto a se tornar-se feliz. Sim. Mas não serão todos que tornar-se-ão felizes. Exatamente isso. Eu assim, gente, eu até... Agora a gente vai filosofar fundo, hein? Vocês viram que deu uma... Eu acho que assim, o grande problema nosso enquanto humanos, é confundir felicidade com alegria. E a gente, com isso, tenta entender que a felicidade só está presente nos dias alegres. Mas a felicidade, como eu falei, eu entendo a felicidade como um guarda-chuva um pouco maior, mais amplo, e abaixo dele tem tanto a alegria quanto a tristeza. Tem você visualizar, projetar, desejar, buscar, lutar, perseguir, conquistar, celebrar, fruir a alegria. Da mesma forma que tem também você entender, processar, absorver, chorar, doer, sabe? Internalizar, crescer e superar a tristeza. Eu sou feliz mesmo estando triste. Mesmo estando triste. Ou seja, dias de processo. Nos dias de processo, tanto a alegria quanto a tristeza precisam ser encaradas como um processo de maturidade. E a gente fica atribuindo a felicidade apenas nos dias alegres. Mas vamos combinar, vocês humanos que nos assistem, né? Porque se você passar a sua vida no lápis, assim, colocar numa... Você vai ver que os dias de extrema alegria que você viveu, às vezes cabe numa mão, cara. Uhum. Sabe? Então vamos pensar diferente. Os dias que mudaram, aqueles dias que dividiram a vida em dois, tá? Sejam pela alegria, sejam pela tristeza.
Eu tô com 51 anos. Eu olho pra minha vida, e a minha vida é louca, hein, gente? A minha vida é louca, tá? E assim, eu olho pra vida assim, eu não encontro mais do que uns 15 dias, assim, que, nossa, dividiram a vida em 2. Mas eu tô falando de quase 20 mil dias de vida. O que eu faço com esse restante? E aí a gente fica assim, né, sem entender a conexão que tem que existir, que é o processo. Você superar, internalizar, aprender a viver com a tristeza e também aprender a viver com a alegria. E não ser refém de nenhuma delas, porque também você só ser refém da alegria, você cai também nessa ilusão de que tudo é algo que é imutável, que não acaba, e você se aborrece, você cai, você se machuca, e você vai literalmente na linha oposta do estoicismo, né? Você não entende que há coisas que você não vai conseguir mudar e que você precisa entender que o que não tem solução solucionado está, né? E aí você acaba se tornando um refém de circunstâncias externas. Você começa a projetar a alegria pela vida instagrâmica que o povo publica por aí. E que é uma grande farsa, vamos combinar? Sim, é uma grande superfície de coisas bonitinhas, mas, cara, vai conhecer o perrengue que é por trás. Eu acho que é justamente um problema, estendendo só mais um pouquinho a filosofia, mas é o fato de que nós ingenuamente materializamos a felicidade. Né? Quando você fala, vamos buscar felicidade, significa que você está transformando ela em algo palpável, como se algo que você pudesse pegar. Algo atômico, pura e simplesmente. Algo atômico. Né? E isso é reflexo dessa visão justamente das vezes da conquista material. Eu vou ficar feliz quando eu comprar aquele carro, pegar aquele diploma. Isso é materialização da felicidade, só que a felicidade, na verdade, não é algo material e tangível. É um estado de ser, né? E o estado você não pega, né? O estado de ser você não conquista, né? Você precisa sentir, trazer isso, algo talvez menos racional até do que o processo geral de planejamento, mas é algo ali realmente mais de sentir, nem parece eu falando isso, né? Mas é algo realmente de que você não vai conquistar, porque você vai ter que trazer, você vai ter que sentir, emergir de dentro da sua alma. Que é isso que eu tô dizendo sobre todos os seres querem ser, todos nós queremos ser, e quando eu digo que não é para todos, é como você diz que poucos irão conquistar, porque nós ainda estamos olhando muito para fora e pouco para dentro, e eu, assim, as palavras do momento entre elas estão o autoconhecimento, que eu nem gosto muito mais, e ontem eu ouvi uma palavra que eu vou começar a adotar ela como que é a consciência de si. Né? Autoconsciência, né? Né? E ali começa. Porque eu não quero falar mais sobre autoconhecimento e autoconsciência, e sobre a consciência de si. Porque a gente fica falando sobre autoconhecimento, e o negócio fica muito subjetivo e cai até, terapia, né? e cai até em... subjetivo demais, E quando a gente olha e fala assim, o processo é sobre consciência de si, né? É isso, né? Nós ficamos olhando aí o todo para fora e tal, e não tem consciência de si, das suas ações, dos seus atos. E quando você disse no começo da nossa conversa hoje, né? Olha, eu fui um líder que talvez hoje eu não olho para aquele hoje comportamento. Eu pediria demissão de mim mesmo, facilmente. Aí você ainda me mandaria para aquele lugar. Aí o que se chama? O que é isso? Consciência de si. Sim. Né? Então é sobre esse movimento todo que nós estamos aqui falando hoje, falando sobre a jornada e tudo mais. Traz mais um pouquinho, mais alguma coisa do pouquinho, da Revolução do Pouquinho. Puxa vida. Bom, a Revolução do Pouquinho acabou... boa parte dessas experiências, né? É quando eu assumi essa autoconsciência e comecei a entender que tudo que você vive, você pode documentar. Não apenas documentar a título histórico, mas documentar a título de aprendizado, né? Porque eu acho que toda experiência carrega e tem que carregar um aprendizado. Só que esse aprendizado é a tal da felicidade que você falou. Tem gente que vai simplesmente viver a experiência, mas não vai entender o que há de coisas que estão acontecendo ali, seja num campo material, num campo mais etéreo, né? Não vão entender, vão apenas viver o ambiente da pura tarefação, vão viver a rotina no seu bafo quente, no seu atrito da realidade, e vão viver na vida apenas tarefando, né?
E aí as pessoas começam a assumir com a rotina uma relação muito pesarosa. E se você pensar, cara, a rotina não é para ser pesarosa. A gente não pode ter uma relação pejorativa com essa palavra chamada rotina, porque é lá que a coisa acontece. É a maior parte da vida? É os 19 mil e tantos dias que eu já vivi, que eu nem me lembro deles. Eu me lembro daqueles 10 que dividiram a vida. Mas esses outros eu não lembro, porque fizeram um processo, eu estava num puro processo. Mas é ali que você tem que situar a sua consciência. E aí você começa a entender o campo de atitude como um metrinho quadrado de futuro que você tem aqui na sua frente. Onde você vai colocar a sua próxima pequena atitude, porque ela é alcançável, ela é atingível, você consegue entender o que você tem que fazer. Não é uma coisa abstrata. Um dia eu vou mudar, um dia eu vou ser isso. Não, é aqui, cara. O que você tem que fazer agora? E o livro traz exercícios para isso. Para você aproximar o que a gente entende por futuro, porque eu também entendo que futuro é uma coisa muito abstrata, muito assim, subjetiva, né? Mas o que você entende pelo esse campo de ação onde você já está medindo a sua fração de legado do dia, vamos chamar assim, né? O que você conseguiu realizar naquele dia. Você consegue, consegui avançar isso, consegui resolver isso, consegui colocar isso e tal. É o campo mais alcançável. Então, assim, eu entendo o futuro como esse metro quadrado que está aqui na nossa frente. Você tem um, ela tem um, e eu tenho um aqui. Onde eu falo, o que eu vou fazer agora? A consciência do ato, a consciência da atitude. E a consciência de que a atitude sozinha não gera nada. É um ato. Mas Aristóteles já dizia, né, que a felicidade, né, uma vida de excelência, a felicidade não é um ato, é um hábito, né? Não é um ato, é um hábito. Então, a felicidade reside na regularidade das ações. Lógico que não é com essas palavras, né? A gente já traz a coisa já meio até distorcida pelo tanto de traduções que eu vejo. É algo mais ou menos assim, que quando eu vou falar com liderança, eu falo, cara, quando você fala de uma vida de alto desempenho, uma vida de performance, uma vida... Aristóteles falava de uma vida feliz. Porque a performance não é só a meta que você bateu, é o quanto que você também cresceu com aquilo. Porque se você bateu uma meta, mas você destruiu o terreno em volta, cara, desculpa, você não conquistou nada. Você queimou o crédito carbono, né? Só fazendo gancho aqui nesse conversa, né? Você queimou o crédito carbono. Nossa, consegui conquistar. Legal, né? Eu tinha a missão de entrar naquela floresta e buscar o coelhinho que estava lá perdido no meio da floresta. Eu trouxe o coelho assado já, com uma maçã linda, sabe? Que bonito. A pessoa, nossa, que maravilha, que coelho lindo que você trouxe. Aí você olha para a floresta e toda incendiada. Ou seja, isso nas organizações hoje chega de uma forma que começa a ser cobrado socialmente. E tem nome isso, ESG. Sim. Tem nome isso. Então, e quanto mais a sociedade vai ganhando consciência do que a gente fez, não só com as relações sociais, mas também com o planeta como um todo, a parte material do planeta, e começa a ganhar essa consciência, começa-se a haver uma autocobrança, começa a haver um exercício de construção de um mundo mais ético, onde vai se acomodar conflitos e onde vai também se dirimir interesses. Então, e aí quando você fala da pessoa que fica apenas perseguindo a coisa sem ter essa consciência dessa transformação, é a pessoa que vive apenas do ato, vive do evento, não vive do processo. E naturalmente, né? Mas e essa é uma questão importante, né? Em era de redes sociais, se vive muito de ato, né? Porque aí eu vou na verdade, se vive muito de evento, né? Você vai pro evento, é só evento. É evento e tira foto e não sei o que e tal. Ambientes instagramáveis. Isso. E aí a gente começa cada vez mais a estar numa vida cada vez mais vazia, sem motivo e sem mais. Mas eu queria, inclusive, fazer algumas perguntas, porque assim, você é publicitário, a gente falou de campanhas, você falou das suas escritas e tudo mais. Eu queria ouvir um pouco de você sobre comunicação. Comunicação, sim. Porque, assim, no meu ponto de vista, a comunicação é a chave, né? Então, nós ainda, em outros programas, já falamos sobre isso, e uma das meninas até trouxe aquela questão, assim, de quanto nós, mulheres, temos uma comunicação, às vezes, até diferente, exceto algumas aí mas que fica numa posição mais insegura, de não se colocar e tudo mais, e que ela até falou assim, olhando
para os meus pares, às vezes eles não sabiam o que eles estavam falando, mas eles falavam com Se impunham, né? com firmeza, e mesmo que eles estivessem falando algo que era ruim, aquela firmeza que trazia na comunicação é o que valia. Então, para nós mulheres, o que ela trouxe aí de vamos falar com mais firmeza, se impor melhor. Então, eu estou falando só essa questão, mas dentro da liderança também, quando a gente vai olhar para a equipe, a gente sempre tem o processo de ruído na comunicação. Olhando para o processo que a gente vive hoje das redes sociais e da imprensa e tudo mais, a gente sempre está vendo também um recorte. Na imprensa, a gente está vendo um recorte, nas redes sociais, a gente está vendo um recorte das vidas. Está vendo close. A gente está vendo sempre um recorte. E aí a gente assume aquele recorte como algo verdadeiro ou não, mas a gente assume aquele recorte e segue a vida. E pouco tem, vamos supor, né? Porque o pessoal tá aqui nos ouvindo e tal, e Eduardo está trazendo com profundidade, mas é uma parte do que tá dentro. A menorzinha. E aí você, de repente, fala, o Eduardo falou isso, mas pega o livro, vai lá, lê, se aprofunda sobre aquilo, né? Como é que você vê tudo isso da comunicação hoje? A comunicação, eu vou até usar uma metáfora que eu uso com liderança que ajuda a esclarecer bastante. Imagina que a liderança é um pano molhado. Se você torcer esse pano, a água que cai é comunicação. Então, assim, eu até brinco, a comunicação hidrata a liderança. A comunicação, porque hidrata, faz bem para a pele da liderança, entendeu? Porque se não houver comunicação, se não houver... E quando eu falo comunicação, gente, vamos entender que não é também você ser um cara showman, não é isso. Mas é você conseguir ter assertividade. Conseguir se colocar de uma forma respeitosa, de uma forma que preserve a perspectiva do outro, de uma forma que não seja nem submissa nem agressiva, e aí você se coloca e você abre espaço para interlocução, você abre espaço para entender a diversidade de pensamento que tem ao seu redor, e dessa composição de diversidade de pensamento, de inteligências múltiplas e tudo que tem dentro de uma equipe que é heterogênea, né, que é plural, você tem que, como líder, entender esse caldo que sai desses momentos de liderança dessas pessoas e transformar num caldo maior, que é o caldo do seu resultado. Então, assim, se não houver comunicação, e isso eu volto a dizer, você não precisa ser um showman, mas você precisa ter, primeiro, uma capacidade de entender, ouvir. E a gente perdeu essa capacidade de ouvir. E acha que o líder é aquele que se impõe. Isso vai cair por terra, eu já te adianto, já está caindo. Porque por mais que ele se imponha, hoje o mundo, a comunicação como um todo, ela não é mais setorizada. Antigamente, no mundo pré-digital, você tinha uma comunicação que era multifacetada, era um cubo mágico montado. Então você tinha um lado que conversava com o acionista, um lado que conversava com o funcionário, outro lado conversava com a mídia, outro lado conversava com o funcionário, com a empresa, tal, a sociedade. Você tinha comunicações diferentes para cada grupo. Hoje, no mundo digital, esse cubo mágico fez aquilo. Então, para todas as faces que você olha, você tem todas as cores representadas. Ou seja, tudo é interconectado. Você não fala com o acionista sem que isso gere um impacto nos outros públicos. Você não fala com o consumidor sem isso gerar um impacto no público interno, no colaborador, no acionista. Não tem mais. Então, esse discurso da pura imposição por um estilo agressivo de comunicação, cara, se isso aí não tiver uma coisa chamada congruência, que é o quê? Você pensar, sentir, falar e agir na mesma direção, com integridade, isso aí vai vir um cenário de novela, entendeu? Vira uma fachada. Só que antes você tinha a fachada e a fachada se impunha. Hoje você tem a fachada e tem um cara atrás filmando que ali não tem nada. E esse cara vai publicar na internet. Aí a internet talvez cumpra a sua maior função social, que é obrigar, nesses momentos em que as grandes organizações ou grandes figuras assim são questionadas por atitudes que são incongruentes, questionar e perguntar. E aí, cara? É isso mesmo? Né? Você fala uma coisa, mas aqui você mostra outra. Você é um cara bacana, você é um político que fala bonito na plenária, mas você espanca a mulher em casa? Que papo é esse, meu amigo? Que incongruência é essa aí?
né? Ah, você é um cara que aqui fala, até se impõe. Nossa, fala bonito esse homem, né? Quando sobe lá. E aí, quando você vai ver a história do cara, atropelou, matou e subornou. E aí, cara, como é que fica isso? Né? Então, hoje o mundo e as novas gerações são muito responsáveis por quebrar as pernas das gerações mais antigas que foram habituadas a esse mundo. Então, o grande conflito de gerações não é uma questão de o jovem não pensa. Não, ele sabe, ele talvez não tenha noção do que queira enquanto jovem, como eu também não tinha, muitas vezes. Né? Na minha adolescência, apesar de ter uma clareza depois de um certo tempo, mas a adolescência é um caos. É um caos. Quem disser que a adolescência não é um caos é porque não viveu a adolescência. Né? Não foi, passou da infância para a vida adulta. Mas a adolescência é um caos. E naquele caos, a gente tentava buscar, né, o máximo de entendimento. E aí o cara simplesmente, né, não consegue ser de verdade. E a nossa adolescência, a gente aprendeu a calar a boca. Na deles não, né? Na deles não. Eles não precisam calar a boca. Na nossa a gente ouviu o quê, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eles assim já questionam assim. Por que você manda? Por que você diz que manda? Não, peraí, a coisa não é só do jeito que você vê. E aí entra o conflito, que é muito mais declarado e potencializado pelo mundo digital. Né? Porque antes, volto a dizer, o mundo era todo controlado. Então, e aí, quando a gente olha para essa questão da comunicação, e aí eu quero entrar num processo de que eu tenho refletido bastante também, né? Enfim, hoje, neste programa, eu estou falando das minhas grandes reflexões, né? Eu tenho refletido, já conversei isso com o Ivan, de fato, ninguém faz nada sozinho. não faz. Né? Um dia eu sonhei em relação à consultoria, isso, aquilo, mas se eu for refletir sobre a minha jornada, desde que eu me reconheço como pessoa, né? Porque não que desde que eu nasci, porque até ali talvez eu não, na minha vida, eu não me reconhecia ainda. Mas desde o começo que eu comecei a me entender e tal, eu fui tendo várias pessoas na minha vida que foram me ajudando de alguma forma, né? Tiveram contribuições positivas ou negativas, mas elas me ajudaram a me formar e me tornar quem sou hoje. E sei que daqui até o meu final haverá outras tantas pessoas. E a gente fala muito sobre relacionamento, e na verdade eu tô falando essa palavra relacionamento, mas no mundo corporativo se chama network. Né? E quando a gente pensa no network, nessa relação de negócio, ela parece que fica um pouco mais fria. E em era de redes sociais e inteligência artificial, eu ainda vejo que também está diferente, ou que é diferente essa questão. E eu tenho olhado para mim pós-pandemia e para todo o processo, e talvez a gente esteja caminhando por ou talvez seja míope, seja só a minha visão, não sei, num processo de desaprender a se relacionar, talvez de uma forma tão genuína. Não sei, me parece que as relações elas estão mais superficiais, né? Nós perdemos um pouco aquela profundidade ou uma forma mais genuína. Eu não sei se é uma visão míope, eu ainda não tenho uma opinião 100% formada em relação a isso. São questões que eu ainda tenho refletido e tentado encontrar um caminho, porque eu sou uma pessoa que necessito de pessoas. Né? Eu necessito e reconheço a importância das pessoas na minha vida. E é isso. Eu acho Eu acho assim, a gente ainda tá rolando no fundo do mar junto com a areia da pandemia. Nós não saímos da pandemia ainda. Quando digo pandemia, o aspecto comportamental que isso trouxe, né? Porque foi um baque muito grande, num mundo já hiperconectado, né? Uma coisa foi a gripe espanhola 100 anos atrás, agora é uma pandemia com o mundo hiperconectado. E o que eu vejo assim é que eu acho que a gente não se tornou mais superficial. Eu acho que justamente a gente identificou muitas relações que eram superficiais.
E aí você, na sua interiorização que a pandemia trouxe para todos, a gente começou a fazer o seguinte questionamento. Cara, eu preciso disso? Então, por quê? Porque a pandemia, como toda grande crise, ela tira os valores das pessoas do armário. As pessoas começam, na crise, as pessoas mostram quem elas são de verdade. E, de repente, muita gente que você tinha em grande conta te decepcionou profundamente porque você via que era apenas uma casca, era apenas uma aparência. E aí você pensa, ao mesmo tempo que você tem a vontade de ter a relação, mas ao mesmo tempo você conheceu um pouco as entranhas psicológicas da pessoa e você viu, cara, aí eu descobri gente que é totalmente avessa, totalmente oposta e até odeia a forma como eu penso, como eu me relaciono, como eu interpreto o mundo, e inclusive andou declarando que se pudesse acabar com essa forma, seria muito mais legal de se viver o mundo. Eu falei, poxa, então peraí, por que eu tenho que estar junto com essa pessoa? Então isso aconteceu em larga ou pequena escala na vida de todos nós. Todos nós nos interiorizamos mais, nós aprendemos de certa forma nesse momento de introspecção que foi a pandemia, nós aprendemos a se relacionar um pouco mais em profundidade com a gente. E entender que tem coisas que são inegociáveis em termos de valores. E se a pessoa que eu admirava, que eu gostava, que eu tinha junto, mas numa relação só de alegria, não de profundidade, na felicidade, com a tristeza presente também, aquilo não se sustentou, então você fala, que amizade é essa? É a amizade só do dia bom. É o cara que enquanto você tem dinheiro está lá na sua vida presente. Enquanto você tem algo a oferecer, ele está junto. Mas quando você entra numa crise, é o primeiro que se afasta. E essas pessoas, assim, a gente também, eu me incluo nessas pessoas, porque parece que a gente é santo, né? Parece que a gente é santo quando a gente fala assim, né? A gente sempre é o certo, né? Mas assim, a gente também frustrou muita gente, porque a gente também, cara... É assim que eu penso, é assim que eu acho, é assim que eu acredito, esses são os meus valores, é isso que eu prezo. Isso entrou em colisão. Então, eu acho que a gente não é que a gente deixou de se relacionar, mas a gente também está buscando maior qualidade nas relações. Sim, e eu entendo também que a relação, porque assim, o que acontece, a gente vai na nossa vida formando amizades. Sim, amigos. vida social. Você vai para a escola, você tem os amigos da escola, vai para a faculdade, aí você vai para o ambiente de trabalho, você vai formando seus amigos. Chega um determinado momento na vida adulta que você vai ficando você faz menos novos amigos. Sim, né? sim. Porque a exposição social é menor. É menor, né? e aí você faz menos novos amigos. E aí quando você vem para um processo que daí aqueles amigos que você tem, você jogou, colocou uma parte por aí, você olha e fala, opa, mas a questão é sobre, enquanto adultos, fazer novos amigos. Sim. Né? Hoje em dia... É mais complexo, é né? mais complexo. É sobre isso. É mais complexo. Mas eu acho que assim, aí a gente tem que entender, buscar interesses em comum. Então, poxa, eu tenho interesse aqui. Eu tenho interesse em praticar esporte, por exemplo. Então eu vou com uma regularidade num lugar praticar esporte, eu vou descobrir pessoas que temos um ponto de partida para estabelecer uma nova relação. Tem gente que vai na igreja, tem gente que vai num grupo de voluntariado, então na própria empresa, enfim, a gente também precisa fazer uma forcinha e se expor um pouco mais, né? Porque a gente, aí como adulto, às vezes se encontra e a gente brinca, né? Um novo amigo de infância, né? A gente fala, acabei de conhecer, mas a gente tem tanta afinidade que você, nossa, é meus mais novos amigos de infância. Vocês são meus mais novos amigos de infância. Acabamos de nos conhecer. Mas por que há uma afinidade? Há uma identificação de valores, há uma identificação de pensamento. E o processo oposto é o quê? Quando uma pessoa que você tinha do seu lado, que frequentava a sua casa, que jantava, que almoçava, que saía, no lado celebrativo da vida, estava tudo bem. Mas que no lado da crise a pessoa começou a falar umas coisas que você fala, pera lá, velho, você que estava aqui na minha casa pensa assim? Você sempre foi assim. Eu que não percebi. Na verdade, você sempre foi assim. Olhando agora numa maior profundidade, eu começo a resgatar coisas que... Não, você sempre foi assim. Eu que talvez fantasiei ou vivi numa superficialidade que não permitiu revelar. Ou estava desconectado de mim. Estava desconectado. Então, assim, você vivia apenas a superfície. Mas a coisa não chegava num nível de profundidade ao ponto de confrontar valores. E a pandemia tirou os valores do armário, deixou os valores das pessoas à flor da pele.
E ninguém estava preparado para isso. Conhecer as pessoas como elas verdadeiramente são. Isso chocou muita gente. Então, por um lado, há a sensação de vazio, mas por outro lado, há a sensação de autenticidade. Eu penso também, ouvindo um pouco do que você está colocando, eu acho que existem níveis de relacionamento. Sim. Você tem um relacionamento superficial, que é aquele relacionamento de colega, né? Tipo, você conhece a pessoa, conversa de vez em quando, conversa rapidamente e depois não fala mais. Você nunca tem um aprofundamento numa relação de confiança com aquela pessoa. E tem as pessoas onde você realmente se relaciona de uma forma mais intensa. Rede social, WhatsApp, essas ferramentas não são de relacionamento profundo. Não. São de relacionamento superficial. Talvez hoje também nós dediquemos muito tempo ao relacionamento superficial. Porque a gente gasta muito tempo numa rede social ou num WhatsApp e gasta menos tempo no relacionamento profundo, que é o contato real mesmo. Que é ou você falar por telefone com a pessoa ou estar fisicamente com ela, conversando e aprofundando. Eu acho, concordo com a questão de pandemia também, mas eu acho que hoje nós temos gastado muito tempo no relacionamento superficial e por isso talvez até nós não conhecíamos as pessoas, porque nós não nos relacionávamos no nível profundo com ela. Sim. Era aquele relacionamento high level, ok, beleza, aí tudo bem, Jô, vamos lá. No máximo um churrasco no final de semana, mas uma coisa bem, só para tomar uma cerveja, relaxo, converso, não entro na profundidade. E aí, quando eu começo a me relacionar em profundidade, que realmente vou me chocar, porque essa questão, eu não te conhecia, mas peraí, então é porque eu não me relacionava verdadeiramente com você. Não havia uma real apresentação, porque às vezes a gente se relaciona em profundidade com uma pessoa que a gente até não concorda com a forma como ela pensa. E tá tudo porque bem. O relacionamento é você pensar, eu estou disposto a aceitar a forma como essa pessoa pensa e se comporta. Eventualmente, você pode até ter um pensamento, tipo direita e esquerda, né? Você pode até ter uma visão política diferente da minha, mas talvez eu esteja disposto a ter um relacionamento profundo, porque existem outras dinâmicas na nossa vida aqui que fazem sentido, ou não, é um choque tão profundo que para mim, eu opto por manter um relacionamento superficial. E eu acho que a gente gasta muito tempo hoje no relacionamento superficial, porque a gente começa de manhã vendo uma rede social que é o superficial, e a gente coloca pouco tempo no relacionamento profundo, que é aquela questão realmente de amadurecimento, de revolver a coisa e entender o que tem ali por trás daquela pessoa. E também, Ivan, assim, entender a diversidade. Né? Porque tem muita gente falando de diversidade de um jeito muito vazio, muito oco, apenas para cumprir agendas, discurso, é o tal do greenwashing, aquela coisa, né? O tal tokenização, aquela coisa, dizer, diversidade, hashtag diversidade, né? Mas não é, a vida não é hashtag, gente, a vida é um pouco mais profunda, né? Mas assim, aí entra o campo da ética, da gente entender que sim, tem que ter. Agora, quando a coisa foge da raia do respeito, aí, pera lá, que aí o sinal vermelho acende, né? Aí o sinal vermelho acende. Então, é esse tipo de relação que eu digo. Porque seria uma miopia muito grande eu acreditar que somente o mundo feito de pessoas iguais a mim é um mundo legal. Não, cara. É justamente o conflito é necessário. O conflito de ideias, o conflito... Quando isso se transforma em confronto, inclusive resvalando nas vias físicas, que infelizmente é o que a gente vê por aí, quando isso se torna um motivo de ofensa, acabou o respeito. E isso aconteceu com muita gente próxima, entendeu? Então, assim, eu converso com muita gente, todas têm um exemplo de alguém que era mas em algum momento se revelou, saiu o incrível Hulk lá de dentro, você viu o que tinha ali dentro. Né? Então, mas aí eu te ouvindo falar... Mas as relações são interdependentes. E eu te ouvindo falar, Iva, me veio uma questão também, né? Quando a gente vai aprofundar as nossas relações, existe uma questão que é se doar, né? O relacionamento é sobre isso. Eu me dou a você, você se doa a mim, né? E juntos a gente vai construindo alguma coisa. E eu tô falando de uma relação não pensando em questões de marido e mulher, mas num relacionamento. Relações humanas. E quando a gente vai pensar em fazer isso em profundidade, eu preciso me doar. Sim. E nós estamos num momento em que talvez a gente não queira
perder, entre aspas, para quem só tá ouvindo e não tá vendo, perder, entre aspas, tempo com o processo de me doar. Sim. E aí é muito mais vem a mim e a vosso reino, É, nada. e amém, né? Acaba ali, Aí amém, né? vem Acaba a ali, mim. né? Né? Então, essa é uma questão. E aí, quando a gente vai pensar em relacionamento, e aí eu vou levar para o network, primeiro é o que você pode contribuir significativamente na vida do Sim. outro. Primeiro se doa, né? Depois você pede ou... Enfim, E primeiro assim, só pegando um gancho, porque se eu perder agora eu não vou conseguir voltar lá na frente. Isso tem a ver com comunicação. O ouvir, ouvir é doar. Ouvir, parar para ouvir o outro é doar, né? E aí, ou seja, a gente amarra a questão lá no início da pergunta, né? Ou seja, falta comunicação para eu compreender as suas dores, os seus afetos, os seus interesses, os seus objetivos. E como eu também tenho os meus, que são diferentes, porque de manhã eu saí de um lugar diferente do seu e viemos nos encontrar aqui agora num lugar onde está tendo um exercício ético, né? Um exercício de convívio, um exercício de compreensão de diferenças e respeito acima de tudo. E quando as pessoas começam, às vezes, a colocar a coisa num ponto de que, não, mas isso aí eu não concordo, não, mas você é louco, você é um idiota, pronto, acabou ali. Acabou o respeito. Quando o mundo passa a ser apenas de pura etiquetagem, por ideologia política, por ideologia religiosa, o que seja, aí a gente perde esse exercício ético. Eu começo a acreditar que o mundo só vai ser bom quando ele for povoado por pessoas que pensam igualzinho a mim. E aí eu tendo E aí mata aquilo que o Ivan falou. Você mata a diversidade. E eu concordo aqui com uma coisa que a Jo trouxe dentro dessa fala, porque eu acho que existe um fenômeno de superficialização do conhecimento. Sim. Você está trazendo aqui pra gente hoje um livro. Quantas páginas tem o seu livro? 400. 400 páginas. Não é livro para qualquer pessoa ler, não, porque Exato. na superficialidade não tem de um ler. Tem uma frase que, na verdade, eu capturei ela do Pondé numa das palestras dele, mas ele cita o autor, não é ele, mas eu vou repetir através dele, que ele diz que um dos problemas das redes sociais é que elas dão vozes aos idiotas. Porque qual que era a tônica dessa construção? É que hoje também as coisas estão muito rasas a nível de argumentação. Se você olhar uma coisa clássica hoje no Brasil, é a discussão política. A famosa direita, esquerda, liberalismo versus conservadorismo, estatização, privatização, tudo aquilo que pega na órbita economia e política. Mas eu garanto que se você pegar de 10 pessoas que defendem direita ou 10 pessoas que defendem esquerda, se você perguntar para elas o que é que você está defendendo na essência, 9, para ser otimista, 9 não vão saber responder. Porque o cara que defende um processo chamado de esquerda, estatização, socialismo, tal, ele não sabe definir isso contextualmente, não sabe a implicação política e econômica de como isso funciona do ponto de vista Estado, sociedade e tudo mais. E o cara que defende direita também não tem a menor ideia quando ele fala, eu sou um liberal. Ele não sabe o que significa, ele não sabe, eles não sabem do que eles estão falando, mas eles defendem simplesmente porque eles reverberam vozes de influencers. E esses caras hoje, essas mentes que estão influenciando me preocupam porque não são pessoas que são profundas nos seus assuntos. É muito comum hoje você pega o seu YouTube ou qualquer coisa, ele aparece lá. Eu vi outro dia, fiquei chocado a propaganda do aplicativo, falei para a Jo, não acredito. Leia um livro por dia, um livro em 10 minutos, que é resumo, audiobook. Então as pessoas assim, elas arranham uma coisa, elas acham que elas têm condição no dia seguinte, né? e estão falando, e acho que isso é uma questão, rede social permite que, se eu abrir o meu Instagram agora... Que chama, né? Que é o efeito de você acreditar que você é muito além. Cara, eu não sou químico, eu posso abrir o meu Instagram agora, uma live, e falar, agora eu vou dar uma aula de bioquímica orgânica para vocês. É mais comum. Cara, isso é... E essa é uma questão... Isso é temeroso. Essa questão da polarização que é terrível, por quê? Porque a gente entendeu que o mundo é dicotômico. Ou é de um jeito ou é do outro. Não é assim, gente. Inclusive, direita e esquerda, só pegando a metáfora, né? São muito mais interdependentes do que excludentes. Então, tem hora sim que uma estatização é necessária. Tem hora sim que uma privatização é necessária. Né? Então, assim, tem hora sim que... Quando a gente fala, por exemplo... um olhar mais de esquerda, né? Eu vejo às vezes pessoas... Eu acho meio assim superficial você rotular como esquerda e direita. Para começar, que não faz sentido não faz mais sentido hoje nenhum, em dia. Não faz sentido nenhum. Agora sim, eu acho assim, progressista e conservador, tá?
Cara, o mundo depende de progresso, o mundo depende de conservação. Vamos na essência, vamos na etimologia da coisa. Tem hora sim que o mundo precisa conservar, preservar. Tem hora sim que o mundo precisa avançar, né? Quando você fala, por exemplo, de uma pessoa que é aposentada, né, e que hoje às vezes defende, né, um excesso de rigor e um liberalismo extremo, ele esquece que às vezes uma aposentadoria que ela tem hoje é fruto de um pensamento progressista, né? Quando você fala da mulher votar, você esquece de falar que isso é fruto de um pensamento progressista. Então, assim, eu não vejo, não demonizo nenhum dos dois lados, porque eu entendo que são coisas muito mais interdependentes e complementares do que excludentes e dicotômicas. Mas aí vem a comunicação também, né? A própria terminologia afeta, porque quando você chama de progressista, dá-se a impressão de que é melhoria, e conservadorismo dá-se a impressão de que é atraso. Coisa, e às vezes o que você está dizendo é, vamos mudar ou vamos manter? Enriquecer. Né? É que daí quando você rotula, né? É progresso ou é conservar? Peraí, não. A palavra progresso é muito mais legal do que a palavra conservar. E acho que isso é comunicação. É o tempo todo. Mas quanto mais enriquecer essa compreensão, sabe? De que ora sim é preciso desacelerar, ora sim é preciso acelerar. Então, e essa dicotomia é o que nos leva adiante. Então, quer a metáfora mais estúpida, rasa, profunda? Beleza. Esquerda e direita. Arranca seu braço esquerdo. Arranca sua perna esquerda e vive só com a direita. Pronto. Resolve o problema. Exato. Né? Então, é mais ou menos isso que se propõe em termos de sociedade. É assim. Não é. Não é assim. É muito mais complementar e interdependente do que. E é exatamente isso. Eu acho que a gente tem que levar essa questão em profundidade. E o que eu quero trazer pra gente aqui, inclusive no nosso programa, é que mais cedo a hora que fomos encontrar com o Eduardo, eu escutei ele falando ali com os meninos, esse canal é um canal, hoje todo mundo tem um canal, né? Hoje todo mundo tem a possibilidade. Todo mundo é uma TV. Todo mundo tem uma TV, uma emissora. E essa é uma questão isso é lindo, entendeu? Isso é lindo. E eu vejo que o que é importante pra gente também, isso é lindo, isso é importante, isso é legal, mas no meu ponto de vista, a gente precisa ser responsável por aquilo que a gente traz. Porque como você disse, vou abrir uma live aqui. Imagina, quanto de gente você está impactando. Exatamente. É sobre essa responsabilidade. E a abertura de olhares, né? Porque o próprio a gente gosta muito dele. Ele é da área de publicidade, o Walter Longo. O próprio Walter Longo fala sobre isso, né? À medida que a gente vai se relacionando, a gente vai nas redes sociais, a gente vai ficando dentro de uma bolha. Sim. E isso limita a nossa capacidade de pensamento. De interpretação. Porque a gente acaba não se abrindo para um outro olhar, para um outro pensamento e tudo mais. Então, eu acho que essas são questões muito, muito importantes que nós trouxemos hoje no nosso programa. E agora eu quero fazer um bate-bola com o Eduardo. Ai, meu Deus. Eu não vou perguntar que livro que ele indicaria. Sou suspeito. Quer dizer. Eu não vou perguntar que livro que ele indicaria. Mensagem subliminar. Isso, porque acredito que a mensagem já esteja aqui. Mas, Eduardo, eu queria que você trouxesse, se você pudesse definir em uma palavra, Eduardo, qual é a palavra que você definiria? Nossa. Caos. Um livro que você indicaria? Tem um livro chamado A Revolução Pouquinho, que chegou na sua segunda edição esse ano, praticamente dobrou de tamanho. Vou puxar a brasa para mim, tá, gente, né? Mas eu indico não por fazer gênero, mas assim, porque eu entendo a profundidade com que isso foi construído. Não foi nada de inteligência artificial, foi ralo, noites e noites, e não só noites para editar, porque é um processo de anos e anos e anos de autoconsciência, de compreensão da mudança, compreensão de que mudança é processo, um processo que envolve visão, envolve decisão e ação, e envolve principalmente regularidade, né? Então, isso, assim, quando eu coloquei isso no mercado da primeira vez, me surpreendeu a carência que tinha, especialmente nas organizações, para entender processos de gestão de mudança a partir de atitudes. Então, o livro começou a ser percebido como ferramenta de desenvolvimento de liderança, isso lá em 2014. E a edição nova, ela traz boa parte do que se viveu nesses 10 anos, indo conversar com liderança, treinar, enfim, empreender processo de mudança organizacional, de fortalecimento de cultura organizacional, sabe, de fortalecimento de valores.
E assim, então é um livro que tem uma grande profundidade. Então eu vou puxar só a brasa pro meu livro mesmo. Não vou falar de mais ninguém, porque eu não quero concorrente. E se um marco, um momento muito forte na sua vida? Bom, eu falei aqui da Maria Vitória, né? E a vida também tem momentos ruins, né? Momentos tristes, como a gente falou aqui. A partida do meu pai foi um momento muito forte para mim. Muito forte. E Eduardo, daqui 5 anos, qual é a visão de futuro que você tem para Eduardo? Olha, eu assim, lógico, a gente quer estar vivo, né? A gente quer estar vivo. Mas eu assim, eu já vivi momentos assim. Bom, resumido, eu vou ter que ser um pouco poético. Eu já beijei a face da morte muitas vezes, né? Em 2018 eu tive um AVC que cheguei nos limites dos limites. É aquele que o Tony Ramos teve recentemente, o que matou o Maradona, é o mesmo tipo de AVC, que é o subdural. Então assim, eu aprendi que esse futuro de 5 anos é uma coisa meio abstrata demais, né? É muito abstrata. Mas assim, estar vivo já vai ser um grande lucro. Foi interessante que nós fizemos uma entrevista aqui um pouco antes com o senhor Mários, né? Mários Cabeleireiro. Ele deve ter plano para os próximos 30 anos, Então, né? Foi muito interessante que ele é muito pragmático, né? E a Josiane disse para ele, nossa, quantos anos o senhor tem? Ele falou 90. Ela falou, que maravilha, eu quero chegar na idade do senhor dessa forma. Ele falou, é muito fácil, é só não morrer. Maravilhoso, o programa dele vale a pena. É isso aí. Então assim, né? Mas isso, é uma pergunta muito ampla, né? Uma pergunta muito aberta, né? Uma pergunta muito aberta. Eduardo, e como é que os nossos ouvintes te encontram? Como é que eles adquirem o livro? Está na Amazon? Está na Amazon, sabe? Tem meus outros livros lá, que é o Plano de Trabalho para Toda a Vida, O Humor de Segunda a Sexta, Fantástico Significado, A Palavra Significado. Vamos colocar o link do Eduardo aqui no nosso programa? Né? Sim. Então, no meu site, que é o eduardozugaib.com.br, né? E nas redes sociais eu tô mais presente, né? Porque essa onipresença de rede social eu não gosto disso. Eu só no Instagram, no LinkedIn, tá de bom tamanho. Tenho lá meu perfil no Facebook e tal, mas não dedico tempo ali muito. Mas no Instagram eu tô em segundo lugar, no LinkedIn eu tô mais presente, até mesmo pela questão do networking e da construção que o LinkedIn possibilita. Excelente. Ivan, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, Eduardo, Valeu, por essa gente. aula, por esse Obrigado. ensinamento. E eu quero agradecer também aqui os nossos patrocinadores, NCC, uma experiência sensorial em cafés especiais, e Perfix Consultoria. Galera, nos sigam aí nas redes sociais, no Spotify, YouTube, enfim, mentes.em.foco. A mim, Josiane Freitas, e o Ivan, vocês não precisam seguir não, porque ele não é... Eu não sou das redes sociais. Eles começaram se declarando e não terminaram. Tô brincando, mas o Ivan é um antissocial que não faz... Não sou das redes sociais. Não é das redes Não sociais. adianta. Tô brincando, ele está assim nas redes sociais. Só não posto nada. Só não posta nada. Só fica ali, ó. É o pior Um tipo. Só observador, fica... Isso, silencioso ali. Mas muito obrigada e até o próximo episódio. Sigam aprendendo com a gente. Até o próximo episódio. Valeu, galera. Eduardo, muito, muito obrigado. Valeu, gente. Olha, Obrigado. passamos aí, acho que mais de 1h30 falando. Espero ter honrado o espaço, a atenção de vocês e o tempinho de vida que vocês vão dispensar para acompanhar a gente nesse episódio. E nós também agradecemos o tempo dedicado a nós por compartilhar o seu conhecimento. Muito feliz de estar obrigada. aqui, gente. Valeu. Obrigada. Muito obrigado. Valeu, galera. Até a próxima.